boa noite, que a paz seja em todos os lares que ora adentramos. Nós somos a Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade de Juí, Rio Grande do Sul, e como tradicionalmente acontece às quartas-feiras, 19h30, nós estamos reunidos para apresentar os temas para estudo, para avaliação, para reflexão, sempre temas do Evangelho segundo o Espiritismo que vão acontecendo de forma sequencial. Querendo dizer com isso que, terminando o Evangelho, voltamos ao início e sempre nas quartas, 19h30, temos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, que são os ensinamentos de Jesus trazidos com a explicação e o entendimento que a doutrina espírita traz para cada um de nós. Hoje nós temos o nosso querido amigo, trabalhador da nossa casa, dedicado ao trabalhador da nosso centro espírita, e que todos que estão aqui provavelmente estão acostumados a vê-lo nas quartas-feiras conduzindo esta atividade, coordenando a atividade. Como hoje está ao encargo dele trazer as reflexões, então estou eu aqui apresentando o nosso querido Delmar Wildner, que vai trazer para nós hoje as reflexões sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e o tema obediência e resignação. Que nós tenhamos belíssimo proveito dessas reflexões, e Delmar está contigo, então, o comando desses nossos momentos de aprendizado. Que Deus te abençoe na tarefa. Obrigado, Garay. Boa noite, queridos irmãos. Sim, que a paz do Cristo encontre refúgio em nossos corações, que nós estejamos com Ele, acolhendo e para que Ele nos acolha com todo o amor que Ele dedica a cada um dos seus irmãos, irmão maior que Ele é de todos nós. Mas então, lá no Evangelho, então, nós vamos trazer uma reflexão que o Espírito Lázaro trouxe em Paris, em 1863. O que esse Espírito Lázaro traz sobre os ensinamentos dados por Jesus, né, através da sua conduta, e esclarecer também a respeito da lei do progresso, que ele cita a lei do progresso nas observações que ele faz. Essa lei do progresso que é intelectual e moral. E ele observa sobre aqueles tempos da chegada do cristianismo, da chegada do Cristo, e também faz referência aos tempos de agora, fazendo a ligação das criaturas ao materialismo, observando esse materialismo que nós temos ainda muito arraigado em nós, que nós precisamos cuidar, né, de não tê-lo sempre como motivo das nossas vidas, e de que são chegados os tempos para as mudanças necessárias para a humanidade. Mas antes de nós falarmos diretamente sobre o Evangelho, nós podemos trazer a lei do progresso que está lá na questão 780 do Livro dos Espíritos, e que nos fornece, em essência, alguns esclarecimentos. Então, na questão 780, 780A e 780B, o Livro dos Espíritos esclarece que a lei do progresso, que é uma das leis divinas, das 10 leis divinas que a doutrina nos traz, né, assim como a lei natural, a lei de liberdade, a lei do trabalho, a lei de justiça, amor e caridade, né, e tantas outras, lá nessa questão é esclarecido que a lei do progresso se manifesta sob duas formas: o progresso intelectual e o progresso moral. O progresso moral, segundo o Livro dos Espíritos, nem sempre acompanha o progresso intelectual. Pode acontecer que o adiantamento intelectual promova a melhoria moral, desde que o homem tenha da compreensão do bem e do mal. Então, para que ocorra, então, o progresso moral,
através do adiantamento intelectual, é preciso que ele seja voltado para o bem. A melhoria moral, ela precisa ter toda aquela condição material, ela precisa ter o movimento na direção do bem para que ela promova também a melhoria moral. E essa compreensão de que, fazendo o bem, nós vamos nos melhorar moralmente, também favorece o desenvolvimento do nosso livre-arbítrio, permitindo, então, que as pessoas façam escolhas mais responsáveis e, consequentemente, mais acertadas. Também observa as questões que a existência de povos ou pessoas instruídas, mas pervertidas, indica que lhes falta, então, o desenvolvimento deste senso moral. Mas que cedo ou tarde ele vai acontecer, ele virá. E que o progresso completo constitui o objetivo. Então, o moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo vão chegar a equilibrar-se. Então, nós temos aí a nossa humanidade progredindo, ora intelectualmente, ora moralmente. Temos nós, como sujeitos, como indivíduos, como criaturas, como espíritos reencarnantes que somos, progredindo, mas nunca como deveria ser, nunca como deveria ser, moral e inteligência juntos. Nós temos esses vieses, ora moralmente e ora na inteligência, e nós precisamos levar isso a termo, equilibrando essa condição como espíritos imortais que nós somos. Lá no capítulo 18 da Gênese, também os espíritos orientadores da codificação esclarecem, que a humanidade se transforma, como já se transformou noutras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise, que é para o gênero humano, o que são os indivíduos, as crises de crescimento. Então, se nós formos analisar os tempos atuais, quantas crises nós vemos acontecer agora, nesse momento, por ocasião dessas questões do coronavírus e tantas outras crises que vemos acontecer entre nações, dentro da nossa nação, E aí nós entramos em vários terrenos, sem que precisemos citar, mas nós podemos ver essas questões acontecendo. Quantas crises acontecem em todos os matizes, em todas as nuances que o ser humano precisa vivenciar. Então, isto vem acontecendo, mas que são crises para o crescimento. Segundo a Gênese, aquelas se tornam muitas vezes, as crises, penosas, dolorosas, arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Isso está lá na Gênese, que tem por título, no capítulo 18º, São chegados os tempos. São chegados os tempos naquela época e que vem ao longo desse tempo até agora da transformação da humanidade para um mundo de regeneração. Absolutamente necessário caminharmos nesse sentido, através desse progresso material e moral. E o que o Espírito explica, então, naquela obra A Gênese, que não é Lázaro, que é um outro espírito, que os espíritos superiores da codificação trazem, ele diz assim que uma coisa que vos parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosamente verdade, é que o mundo dos espíritos, então, enquanto isso acontece aqui, o mundo dos espíritos que nos rodeia também experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Então, esses abalos que acontecem hoje, que já aconteceram e que ainda irão acontecer, eles são envolvidos também pelo mundo espiritual. O mundo espiritual também se envolve neles. Por quê? Porque o mundo espiritual está povoado de espíritos, tal qual nós, também imperfeitos nessa caminhada.
nessa caminhada, mas também aqueles espíritos missionários, mensageiros, que estão nestes lugares para auxiliar no progresso da humanidade. Jamais Deus deixa os espíritos abandonados diante das suas condições de dificuldade. Então, os espíritos superiores nos acompanham, nos auxiliam, nos amparam. E a Gênesis, então, explica ainda, dá-se, então, durante algum tempo, uma verdadeira confusão geral, mas que passa como furacão, após o qual o céu volta a estar sereno e a humanidade reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, começa a percorrer nova etapa de progresso, donde nós podemos entender que essas atribulações que vivenciamos hoje, essas atribulações que nós vivenciamos no coletivo e também no individual, fazem parte da nossa etapa de progresso moral e de progresso espiritual. E é no período que ora se inicia, diz a Gênesis, então, que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Então, é neste instante que nós sabemos que nós, que acreditamos na sobrevivência, não digo os espíritas, mas todos aqueles que acreditam na sobrevivência da alma, da continuidade da vida, de que tudo que nós temos que passar agora florescerá e dará frutos. O Espiritismo, como doutrina reencarnacionista, que nos conduz na compreensão dos motivos por que estamos aqui encarnados, vivenciando as vivências de hoje, são única e exclusivamente para o nosso progresso, para a nossa melhora moral, para nos conduzirmos no caminho da felicidade que almejamos realmente. Então, Lázaro, lá no Evangelho, vem dizer: a doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, vejam bem, tudo que Jesus ensinou, em todos os seus pontos, ele ensina a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. Então, quando o homem analisa, diz ele, obediência e resignação, o homem confunde como fraqueza, como falta de coragem, como falta de vontade, como medo. Então, erroneamente, nós confundimos a obediência e a resignação como sendo coisas negativas, negando o nosso sentimento de compreensão, de entendimento. E aí ele vem dizer que a obediência é o consentimento da razão. É preciso ser racional para ser obediente. A nossa razão consente sermos obedientes. E a resignação é o consentimento do nosso coração. Então, a obediência e a resignação são duas forças ativas, ambas, porquanto, diz ele, carregam o fardo das provações, que a revolta insensata deixa cair. Então, a obediência e a resignação fazem que nós consigamos carregar o nosso fardo de dificuldades da nossa caminhada. E que quando nos revoltamos, esse fardo cai. Nós não conseguimos seguir na provação, nós não conseguimos sair daquele instante necessário para que nós, nos resignando e em obediência às leis divinas, possamos seguir adiante. E Lázaro, mais enfático, diz: o pusilânime, ou seja, o medroso, o apavorado, não pode ser resignado. O coração não se aquieta, então. Né? O seu coração não se resigna. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Ou seja, o orgulhoso e egoísta é teimoso. Então ele não aceita a condição de obedecer.
E aí, se nós pudermos nos referir a nós mesmos, alguma ou outra vez nós não deixamos de nos resignar diante de uma determinada situação da nossa vida? Não deixamos que o nosso orgulho aflorasse, o nosso egoísmo aflorasse, e aí nos tornamos desobedientes, teimosos. Precisamos cair, levantar, compreender, refletir e retornar à caminhada. Mas nós passamos por esses percalços. Quando digo nós, me coloco na mesma condição, porque faz parte ainda do meu ser, lutar contra essas imperfeições, que todos nós podemos lutar, como a doutrina nos ensina. Lázaro diz também que Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Então Jesus, quando veio para junto dos homens, naquele momento de passagem pela terra, ele sabia que aquela antiguidade material desprezava a obediência e a resignação. E como tem sido a nossa atualidade, se aquilo era assim naqueles tempos? Como tem sido a nossa atualidade diante destas virtudes tão necessárias? Como nós temos sido em relação à obediência e à resignação? Como estão a nossa razão e como está o nosso coração? Racionais e às vezes irracionais? Confiantes ou coração aflito, desesperançado, sem fé ou com a fé vacilante? Como nós estamos nos sentindo nesses momentos diante de tantas dificuldades que acontecem, de tantas atribulações que passamos, de tantas atribulações que vemos outros passando? Conseguimos trazer a fé raciocinada para junto de nós e fazer com que ela, através das reflexões, do conhecimento da doutrina espírita, faça a transformação em nós, nos aquietando, nos conduzindo, nos elevando, nos confortando, nos consolando? Como é que isso está nas nossas vidas? A doutrina espírita realmente está nos fazendo compreender, nesse momento, a necessidade dessa compreensão? Jesus, então, diz Lázaro, veio dizer naquele momento que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Será que esse tema é atual, corrupção? Ele veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Jesus é um exemplo vivo de sacrifício e de renúncia diante dos homens, diante daquele povo, ensinando, caminhando junto, elevando corações, confortando sofrimentos, fazendo com que aqueles homens, aquelas mulheres daquele tempo se elevassem na sua caminhada, dizendo a cada um: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, brilhe a vossa luz. Então, em cada época, diz Lázaro, é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. E nós temos os períodos da humanidade, as épocas da humanidade, da virtude e do vício, dos tempos de Moisés aos tempos de Jesus, dos tempos de Jesus ao tempo da doutrina espírita chegando no Brasil, chegando no mundo, chegando lá na Cidade de Luz. Mas ele assevera: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual, diz Lázaro,
Seu vício é a indiferença moral. Então, como é que a humanidade, como é que nós, cada qual, realiza, combate essa indiferença moral? Qual é o convite da doutrina espírita diante dessas circunstâncias? Como combater a indiferença moral? Como nos sensibilizarmos, buscar na doutrina espírita soluções para essas questões, estudando a doutrina espírita, realizando o evangelho no lar, repensando, refazendo. Lázaro ainda continua esclarecendo. Digo apenas atividade, porque o gênio, então aquele que busca a virtude, se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Então aquele que quer, ele vai buscar lá adiante, porque ele descortina um horizonte mais à frente. E que a grande multidão ainda não tem condição de perceber. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um menos brilhante, mas que prova mesmo assim a elevação intelectual de uma época. Então, esse movimento da atividade da multidão, mesmo assim eleva intelectualmente a época. Mas aquele que consegue ver além, vê muito mais o que vai ver lá na frente. Então, esse é o convite da doutrina, que diante dessas circunstâncias atuais, nós vejamos o mais adiante, o mais além, o horizonte mais além. Então ele convida, submetei-vos à impulsão que viemos dar aos vossos espíritos, obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Porque aquele espírito preguiçoso, aquele que cerra o seu entendimento, né, sofrerá as consequências dessa rebeldia, né? E como numa figura de linguagem, ele diz por meio da duplação, né, consequência, que vai sofrer a duplação do freio e da espora, né? Através da dor, do sofrimento, que são essas dores e os sofrimentos que atualmente estamos passando. Então é preciso que nós descortinemos mais além. Toda a resistência orgulhosa, cedo ou tarde, vai ser vencida, diz ele. E aí ele conclui, bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvidos aos ensinos. Então, atendendo a esse chamado de ouvido dócil, aprenderemos através dos ensinamentos de Jesus. No mesmo evangelho, há um esclarecimento também, lá no capítulo 5, no Bem-aventurados os aflitos, que fala sobre os motivos da resignação. Lá diz assim, que o homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se afigura a duração do sofrimento. Então, quando nós aceitamos o sofrimento e queremos sofrê-lo, mais ele dura. Ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual, percebe que a vida corpórea é curta e reconhece esse penoso momento será passado. Então, isso que acontece hoje será passado daqui a pouco. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e o anima, que é esse convite da doutrina espírita, né? A certeza que o futuro próximo será melhor. E vai nos animar, porque longe de queixar, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Né? Parece contraditório, mas as dores fazem o avanço da humanidade, fazem o avanço do ser humano, do ser espiritual. Ainda também no Evangelho, no mesmo capítulo, um título que diz Loucura e Suicídio, tem uma observação muito severa que diz assim: a calma e a resignação, auridas de maneira a considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, nos acalmarmos,
nos resignarmos vai dar-nos a condição de nos preservarmos dessa condição tão difícil que ainda acontece na nossa sociedade hoje, que é a loucura oriunda da depressão e um dano mais grave ainda, que é o cometimento do suicídio, que acaba sendo uma quebra da lei divina. E quem é para nós o maior símbolo de obediência e resignação aos desígnios de Deus, senão o próprio Cristo, Jesus, diante das dores e na cruz? Foi dele a missão de nos esclarecer no caminho da nossa salvação. Nosso irmão maior, nosso irmão exemplar, que nos serve de exemplo de caminhada, né? O nosso modelo guia da humanidade. Por tudo isso que ele disse, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 5. E disse também, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Trago para vocês também uma poesia trazida dos nossos estudos da doutrina espírita, da documentação que nós temos para aqueles que desejam estudar a doutrina espírita. Essa poesia de João Damasceno Vieira Fernandes diz assim: peregrino da vida e da morte oriundo, avança do nascer ao pôr do sol, durante a evolução sem fim nos carreiros do mundo, pela ronda do tempo, a ressurgir constante. Das sombras da maldade, a luz do bem fecundo, das ruínas morais, ao triunfo pujante. Aprende pouco a pouco e, segundo a segundo, ergue em tudo a ti mesmo o teu grito de avante. Segue esgarçando os véus dos caminhos secretos, desfazendo aflições e remontando afetos, com risos e ilusões, suspiros e agonias. E ao morrer-te o rancor e ao nascer-te a humildade, em êxtases de amor e em lances de bondade, encontrarás ditoso a paz de novos dias. Então, queridos irmãos, eram essas reflexões que nós tínhamos para hoje e retornamos então com o nosso querido Garay para que ele conclua o nosso trabalho, a nossa tarefa no bem hoje mais uma vez. Muito bem, Delmar, muito boa reflexão, chamamento muito importante para que nós nos avaliando dia após dia nas nossas ações. E quanto mais nos aproximamos da lei de Deus e seguimos obedientes e resignados, mais felizes nós conseguiremos ser. Antes de nós fazermos a nossa prece de encerramento, mais uma vez vamos relembrar para os irmãos o atendimento fraterno, aqueles que porventura quiserem, necessitarem conversar com algum dos trabalhadores da nossa casa espírita, hoje, agora após a palestra, acontece o plantão dos atendimentos fraternos. Lá no material da divulgação da palestra estão os telefones celulares, mas que são 9132 1379, 9132 1334. E lá estão os trabalhadores à disposição. Vamos agora, então, convidar a todos para nosso momento de oração, que encerra a atividade de hoje. Podemos cerrar os olhos, aqueles que assim desejarem. Podemos trazer a imagem do Cristo para próximo de nós e observar a serenidade, a paz, a harmonia que ele transmite a cada um de nós. E sabedores que, seguindo-lhe o ensinamento, nós
iremos amar acima de tudo, perdoar sem condições e alcançar assim a paz e a felicidade tão almejada. Abençoa-nos, querido amigo, divino irmão. Cuida das nossas almas frágeis para que não mais vacilemos na luta. Leva ao Pai generoso Jesus o agradecimento pelo dia de hoje, mais um dia que proporcionou as nossas existências. O agradecimento porque esse dia se encaminha para o fim e nós estamos aqui reunidos em Teu nome a aprender mais, para em Teu nome servir e servir melhor. Abençoa nosso querido Delmar nos seus estudos, na sua prática espírita e que siga trazendo sempre boas reflexões, nos chamando ao entendimento mais amplo e à transformação das nossas existências, seguindo o nosso progresso moral antes de tudo. Muita paz para os corações, um belo restante de semana, belos dias que façam nas nossas vidas e que o Pai e o generoso Cristo Jesus nos fortaleçam na luta de vencer a nós mesmos. Muita paz, que assim seja. E muito obrigado a todos que estão conosco. Boa noite. Boa noite.